Assembleia Convida, um programa da TV Assembleia, hoje com a presença de dois convidados especiais, Ivo Herzog e Vladimir Saqueta. Ivo, gostou do programa levado em rede nacional sobre que o governador Paulo Egídio Martins fez declarações, revelações? Eu achei que foi um bom programa. Ele não fez nenhuma grande revelação, na realidade. Ele recontou uma série de fatos da nossa história recente que a gente já conhece. Eu acho que a grande importância do programa foi apresentar em rede nacional um pedaço importante da nossa história, né? Na palavra de uma pessoa que viveu aquilo lá. E ele já conta a história bem próxima do que a gente acredita que seja a história verdadeira. A questão que existiam dois grupos de extrema-direita brigando pelo poder, reafirma a questão do assassinato do meu pai, mostra o papel que ele teve durante o golpe de 64 do Paulo Egídio, né, qual foi o papel que ele teve. Então eu achei que foi um bom programa. Saqueta, e essa semana começou a exposição dos cartazes da resistência à ditadura pelo Instituto Vladimir Herzog, na Cinemateca. Agora começa uma semana de cinema. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Essa é uma iniciativa do Instituto Vladimir Herzog, dentro de um guarda-chuva chamado Memória e Transformação, que tem um grande ciclo de cinema político com um repertório importantíssimo, assim, tem o melhor do que foi produzido até hoje na América Latina, na área do documentário político. O que aconteceu no dia 31 foi a abertura da mostra de cartazes. Vamos chamar, foi uma pré-estreia do que vem pela frente. Uma mostra de cartazes que tem um recorte com foco nos cartazes da resistência à ditadura brasileira e às ditaduras dos países vizinhos. A gente tem que lembrar nesse momento que o Brasil foi a primeira ditadura, 64, e a mais longa, né? E exportou know-how de repressão para os países vizinhos, né? Então foi importante juntar nessa mostra esse elenco de cartazes, né, que mostram que os problemas de resistência à ditadura eram comuns a todos nós, ao Brasil e aos países vizinhos, especialmente Chile e Argentina. Ivo, você já teve algum contato com a Comissão Nacional da Verdade? Eles fizeram algum contato? Nós estivemos na posse da comissão em Brasília. Mas do ponto de vista dos trabalhos deles, de quererem ouvir, ou seja, do processo de investigação, ainda não houve contato. Então nós tivemos, eu e o Vladimir, inclusive, a gente esteve na assinatura há 6 meses atrás e na posse em Brasília no mês passado. A comissão vai se instalar por um período aqui em São Paulo, na sede da Presidência da República. E alguns familiares vão ser chamados. Essa semana também vai inaugurar a Comissão Municipal da Verdade, que vai ter o nome de Vladimir Herzog, o nome do seu pai, dia 11, na Câmara Municipal. Você acha que essas iniciativas são importantes? Eu acho que são muito importantes. Essas e uma outra também que é muito interessante, que são os comitês das comissões da verdade, que são as organizações da sociedade civil para fiscalizar o trabalho das comissões da verdade. Porque a gente deu um grande passo de conseguir a instalação das comissões, tanto a nível federal, estadual e municipal. Agora a gente precisa garantir que elas façam o trabalho a que vieram, né? Então a sociedade civil em todos os estados do Brasil tem comitês regionais para fiscalizar o trabalho. Eu acho isso muito interessante, que mostra que essa Comissão da Verdade tem um engajamento da sociedade. A sociedade está dizendo, sim, elas são importantes, a gente quer acompanhar, a gente quer que elas atinjam os seus objetivos. Vladimir, fala um pouco mais da mostra de cinema, da Cinemateca, do desenvolvimento desse trabalho que vocês iniciaram esse mês na Cinemateca,
que coincide com a instalação da Comissão da Verdade? Bom, essa mostra está dentro de um projeto maior que se chama Resistir é Preciso, assim, que o Instituto vem patrocinando e vem, na verdade, animando. Ele juntou profissionais de diversas áreas, em diversas mídias, né? Então, o projeto Resistir é Preciso fez um conjunto de documentários importantíssimos sobre os protagonistas da imprensa alternativa clandestina e a produzida no exílio entre 64 e a anistia de 79, e produziu esse livro aqui. Eu vou mostrar as capas dessa história, que é um livro com a memória gráfica desse período também, essa mesma imprensa alternativa clandestina e no exílio. Então agora vem com o ciclo de cinema documentário, que inclusive vai trazer o Patrício Guzmán, do Chile, que mora na França hoje. É um chileno que fez o clássico A Batalha do Chile, cujos negativos foram tirados do Chile logo depois do golpe que derrubou Allende e editados na Europa. O Patrício Guzmán vem para cá apresentar o último filme dele, Nostalgia da Luz, e dá um seminário de 4 aulas para jovens e estudantes de cinema, gente interessada em cinema documentário. O Patrício Guzmán é uma das atrações, porque esse ciclo cuja curadoria é da Marina Vez fez uma leitura de mais de 150 títulos para chegar no número final 46. De 46 peças do cinema documentário, que vão desde curtinhos de 5, 7 minutos, 10 minutos, até longas, produzidos na América Latina. Então é um apanhado do que melhor se produziu nesse período. É um registro importante. O documentário é legado de memória, e o documentário constrói essa história que a gente está reescrevendo, né? Essa programação da mostra de cinema que está lá na Cinemateca está no site do Instituto? Está no site do Instituto. É só entrar no site que você tem lá um segmento do chamado Memória e Transformação, e ali você tem a descrição, você tem a programação com os horários, tá? E os filmes vão ser exibidos não só na Cinemateca, como também no Cinesesc. Houve uma parceria entre o Instituto e o Cinesesc. Então é só abrir o site. É só abrir o site. Instituto Vladimir Herzog tem toda a programação. Inclusive você pode imprimir, se quiser, o programa catálogo. É um programa catálogo, vamos chamar assim. O interessado pode dar um comando, imprimir e montar o seu catálogo e acompanhar todos os títulos. E é através desse site que os interessados em participar do curso do Patrício Guzmán se inscrevem também. Então lá também tem uma ficha de inscrição. Agora, isso são 2 dos 5 eventos que nós temos nos próximos 40 dias. Né? Que celebram os 75 anos do Vladimir Herzog, né? De nascimento. Ele estaria completando 75 anos agora em junho. Então a gente tem a mostra de cartazes, a mostra de cinema. A gente tem um concerto nos dias 29 e 30 de junho e 1º de julho, aqui no auditório do Ibirapuera. O concerto é uma cantata, vai ser um coral de 120 vozes e uma sinfônica de 60 instrumentos, apresentando pela primeira vez no Brasil o Diário de Anne Frank, uma versão de música clássica com multimídia também, dança, uma série de coisas. Vai ser tudo gratuito de novo, né? É importante falar isso, eu acho. Os outros 2 eventos que nós temos... bom, o curso do Patrício Guzmán, na realidade, é o 3º, o 4º é o concerto, o 5º evento é uma mesa redonda. A gente está trazendo um representante das Nações Unidas, do Alto Comissionado de Direitos Humanos das Nações Unidas, o Américo Incapaterra, vem do Chile. Estamos trazendo o Tito Milgram. Tito Milgram, ele é diretor do Museu do Holocausto de Jerusalém. E ele é brasileiro, mora em Israel já há 40 anos.
Estamos trazendo o Dr. Marco Antônio Rodrigues Barbosa, que trabalha junto com a Secretaria de Direitos Humanos. Ele é presidente da Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos. E a gente vai fazer uma mesa redonda sobre a questão de memória e verdade. E essa mesa redonda vai ser mediada pelo grande Sérgio Adorno, que trabalha no Núcleo de Estudos de Violência da USP. Isso vai acontecer no dia 28 de junho, no Itaú Cultural, na Avenida Paulista, a partir das 20 horas. Então são 5 eventos: mostra de cartazes, mostra de cinema, curso com Patrício Guzmán, concerto Anne Frank e a mesa redonda Direito à Memória, Direito à Verdade. Tudo isso daí para celebrar a vida do meu pai, 75 anos do nascimento dele. Excelente. Saqueta, fala um pouco mais sobre essa programação. Fala um pouco mais, aprofunda mais. A parte de cinema está... Essa parte do Auditório Ibirapuera é uma coisa belíssima. Isso. A vida do Sr. É mais o Ivo, né? Que tá, é mais o Ivo que está cuidando de perto, assim, dessa... Não, essa parte, de novo, qual foi a nossa ideia que a gente teve? O tema da Comissão da Verdade, o tema da memória, em função do que aconteceu no Brasil na sua história recente, ele é desconhecido para a maioria dos brasileiros. Mais de 50% dos brasileiros de hoje não haviam nascido naquela época. E dos que haviam nascido, nem todos se envolveram nessa questão, né? Muitos, essa questão não lhes diz respeito, outros não tinham interesse, mas o ponto é que essa história não foi ensinada nas escolas. E as comissões da verdade estão aí sendo instaladas para tratar da nossa história. Então, assim, o que é uma comissão da verdade? Qual a importância de uma comissão da verdade? A gente escolheu a música, exposição, cinema e debate para refletir sobre a importância da memória, a importância da verdade, que é a essência da Comissão da Verdade. Então, a gente está trazendo essas experiências dos outros países. O Brasil é o último país a instalar uma Comissão da Verdade, os outros todos já fizeram. A primeira ditadura é a última Comissão da Verdade, né? Então, a gente está dentro da missão do Instituto, que é colaborar para a reflexão e produção de informação que contribuam com o direito à vida e o direito à justiça. A gente está fazendo esses eventos, mas todos eles trabalham em cima da mesma espinha dorsal, que é a Comissão da Verdade, que é o tema da Comissão da Verdade. A gente está trazendo pessoas envolvidas nisso daí, a gente está trazendo artistas envolvidos nisso daí. Quando você fala por exemplo, de trazer um Tito Milgram, do Museu do Holocausto de Jerusalém, a questão de memória para o povo judaico é uma referência, a maneira que eles tratam, né, no mundo todo. Por que eles tratam com tanta veemência a questão? Porque é o fundamento da memória. A memória evita que se repitam as coisas do passado. Elas só podem ser evitadas se a gente conhecer essas coisas do passado, né? E o povo judaico trabalhou muito bem isso daí. Então a gente está trazendo o Tito para contar um pouco sobre a importância, como isso daí se insere na história e nos dias de hoje, por exemplo, do povo de Israel. O Tito Milgram, ele vai fazer um recorte, ele vai falar sobre a questão das comissões da verdade na América Latina. Ele conhece como é que foi esse trabalho, qual foi a importância, como é que elas foram trabalhadas. Um outro ponto que é muito interessante, que é um debate que já está sendo despertado, que todo mundo pergunta, hoje mesmo nós temos uma entrevista hoje de manhã, fala assim, tá bom, mas a Comissão da Verdade, ela vai julgar as pessoas, ela vai abrir processos penais? Não, não vai, né? A nossa Comissão da Verdade, ela tem um escopo que termina na questão da apuração dos fatos, da investigação. E tem um porquê. Por que ela chega só até aí? O Marco Antônio Rodrigues Barbosa vai falar um pouco sobre isso daí. Ele ajudou a redigir a lei da Comissão da Verdade. E, ao mesmo tempo, com a experiência que o representante da ONU veio nos trazer, a gente vai saber até onde foi a Comissão da Verdade nesses outros países. Eu acho interessante isso, para a gente falar assim, bom, tá bom, não tá bom, deveria ser mais. Porque a Comissão da Verdade, na realidade, ela vai até onde a sociedade quiser. Ela foi criada por uma demanda da sociedade e ela pode chegar até onde quiser. Tem novos debates surgindo, por exemplo, sobre a nossa lei da anistia é uma vergonha, né? A maneira que ela foi deturpada. Não existe anistia dos dois lados. A anistia no mundo inteiro ela é unilateral, ela é para os presos políticos. O Brasil acho que a grande virtude do povo brasileiro é a criatividade. A gente criou uma lei da anistia inédita, que tem duas mãos. Isso não existe, né?
A gente conversa com alguns juristas e eles falam, não, ela foi criada só de um lado, aí houve todo um processo de manipulação, de conchavos políticos e tal, e ela ficou essa coisa. E por um processo de afastamento, de não se contar a história para a sociedade não percebeu isso muito bem. E a coisa acabou acontecendo. Então se discute hoje, por exemplo, a revogação da lei da anistia e eventualmente rever essa questão. Não sou nem a favor nem contra, mas eu acho que é interessante, na hora que a gente promove esses debates, que a sociedade, ela sim seja a favor ou contra. Ela sim desenvolva uma opinião, se a gente deve, por exemplo, pegar uma pessoa, como o meu pai, que era um jornalista e foi depor, e foi assassinado pelo Estado, através de violência, tortura, tudo isso. As pessoas que fizeram essa agressão todas, elas devem ficar impunes? Né? Eu acho que não, mas... Eu acho o seguinte, o que aconteceu no DOI-CODE, né, obedeceu a uma cadeia de comando. Quem são as Essa história de dizer que os porões, sabe, funcionavam de uma forma autônoma é uma mentira, a gente sabe disso, ainda mais dentro de uma corporação hierarquizada como o Exército, as Forças Armadas. Ou seja, há que se recuperar quem estava no DOI-CODE naquele dia, 25 de outubro de 75. A gente sabe que tem um capitão Birajara. O capitão Birajara, hoje, a gente sabe que é um delegado da Polícia Civil, ainda em exercício. Ele é funcionário da Secretaria de Segurança Pública hoje. Pago com dinheiro público. Para o nosso arrepio. O capitão Birajara se chama Laertes Aparecido Calandra. Está lá, está no quadro de pessoal da... Foi quem requisitou o Instituto Criminalístico para buscar o corpo do Vlado. Entendeu? E acima dele estavam os seus superiores. Tá certo? Então, é possível reconstituir de uma forma precisa, e esse é o grande papel da Comissão da Verdade. Como é que se deu essa cadeia de comando que começa no porão e chega em Brasília? Você tem o presidente da República... Acho que passa de Brasília. Também. Se a gente for atrás, a gente vai encontrar isso na CIA, no Departamento de Estado, isso tudo, Operação Condor, toda uma rede, né? Uma rede política que naquele momento, né, operava de uma forma muito precisa em todo o continente. Então, como no caso do Rubens Paiva, você reconstitui toda a passagem dele, assim, um homem tirado de casa, que são dois casos emblemáticos, assim, tem o caso Herzog e o caso Rubens Paiva, assim, que são dois cidadãos com vida legal, né, exercendo o seu trabalho, as suas funções na sociedade, com o endereço certo, com família, não estavam na luta clandestina, participando de ações armadas, né, enfrentando os militares na rua. Não. São tirados de casa, no caso do Rubens, ou se apresentam espontaneamente ao DOI-CODE, no caso do Vlado, e um é assassinado e tem a sua morte maquiada em suicídio, e o outro desaparece. Que dia da semana foi a morte do seu pai? Sábado. Você sabe, a notícia veio a público no domingo. Eu tinha... Que dia foi do mês mesmo? Que 25 de outubro foi sábado. 25 de outubro. 25 de outubro de... 75. 75. Eu tinha acabado de sair da prisão. Eu fui assistir um espetáculo. Aí o Ramalho... Estava chegando em São Paulo. Um espetáculo chamado O Rancho do Cordão Encarnado. Eram 2h da tarde quando ia começar o espetáculo. Ela veio no palco e falou, pessoal, não vai ter espetáculo. Acabaram de matar o jornalista Vladimir Herzog. Ela era bem jovenzinha, estava chegando em São Paulo com um grupo do Nordeste de música. E então, já que vocês estão falando da juventude, que ninguém sabe disso, o documentário do João Batista está esgotado. Como é que faz para que esses jovens assistam? Porque a maior dificuldade, como é que
O Vlado 30 anos, né? O Vlado 30 anos do João Batista de Andrade, que foi feito para o 30º aniversário, em 2005, e que hoje é o principal filme documentário que relata, ele pode ser encontrado em boas locadoras. As boas locadoras de vídeo ainda tem. E você consegue comprar na Livraria Cultura, ainda está em catálogo, você consegue pedir. Né? Às vezes eles não têm estoque, mas eles conseguem adquirir esse vídeo. A própria Cinemateca tem, então a pessoa pode assistir na Cinemateca, está lá no acervo da Programadora Brasil, né? Então eles têm inclusive uma televisão na Cinemateca, a pessoa vai lá, pega o DVD, assiste, inclusive é um DVD que tem esse filme e tem um filme que meu pai fez, o Marimbás, um curta-metragem dele, o único curta que meu pai fez e dirigiu. Está na mostra? Está dentro desse DVD, é um DVD que a Programadora Brasil fez, que tem 2 filmes, o Marimbás e o Vlado 30 anos, que é do acervo da Cinemateca Brasileira. Então as pessoas podem assistir lá, se quiserem adquirir, via Livraria Cultura, Saraiva, enfim, as pessoas conseguem comprar o DVD. Então nós vamos dar um intervalo agora. Então, importante, essas 5 atividades que marcam os 75 anos do nascimento do Vladimir Herzog, você pode acessar no site do Instituto, o Instituto Vladimir Herzog, todas essas atividades descritas aqui pelo Ivo Herzog e pelo Vladimir Saqueta. Estamos aqui com o programa Assembleia Convida, hoje com Ivo Herzog e Vladimir Saqueta, falando dos 75 anos do nascimento, da data de nascimento de Vladimir Herzog. Ivo, esse maravilhoso livro, as capas desta história, como podem ser disponibilizados, como a gente poderia fazer para o grande público poder, para os nossos jovens terem acesso? Então, algumas coisas sobre esse projeto. A gente distribuiu no último ano mais de 600 exemplares para escolas e bibliotecas. Fazia parte do projeto. O patrocínio cobriu essa distribuição. Por conta desse projeto, a gente ganhou o Prêmio Especial de Direitos Humanos da Presidência da República na categoria Memória e Verdade. Vamos receber das mãos da presidenta Dilma Rousseff em dezembro do ano passado. O que eu proponho para o Estado, fica aqui a palavra registrada, o Instituto cede os direitos dessa obra para serem reproduzidas. A imprensa oficial de São Paulo pode reproduzir, se ela quiser. A gente assina um termo de cooperação sem nenhum custo, a gente não precisa de nenhuma receita, receber nenhum valor sobre isso. A gente cede esse material, a imprensa oficial pode reeditar, fazer uma nova tiragem de mais 2.000, 3.000 exemplares, quanto a Secretaria de Educação achar necessário, e colocar em cada uma das escolas. Porque esse livro daqui, ele conta a história do Brasil através dos jornais que combateram a ditadura. O corte dele é de 64 a 79, né? Então são jornais dessa época, mas ainda assim a gente tem um outro capítulo aqui que a gente chama de Os Precursores dessa História. O primeiro jornal brasileiro da história do Brasil, Correio Brasiliense, foi editado no exílio, em Londres, em 1808. Esse é o primeiro jornal brasileiro. A imprensa brasileira nasceu no exílio. Nasceu exilada. Então esse primeiro capítulo conta um pouco disso. O segundo capítulo mostra a imprensa alternativa, que é para as bancas, Pasquim, Jornal Ex, uma série de títulos. Depois a gente tem, no segundo capítulo, os clandestinos, né, como classe operária, o qual, se você tivesse um jornal desse nas mãos, você ia preso, você podia ser preso por estar distribuindo, né? Então ele corria na clandestinidade. E o último capítulo, o quarto, de novo, a gente volta para a questão do exílio. Tem um jornal, por exemplo, que chamava FBI, Frente Brasileira de Informação, editado no Chile, na França, na Argélia, era editado em vários países. E era a maneira que os exilados
se informavam sobre o que estava acontecendo no Brasil e ajudavam a articular a resistência fora do Brasil para tentar restabelecer a democracia dentro do Brasil. Então essa obra daqui, que é maravilhosa, está à disposição do Estado. Basta nos pedir. Muito bom. Boa notícia, um bom presente da resistência. Vladimir, e os próximos passos? Depois, essa mostra, está todo mundo querendo saber se ela não pode se transformar numa mostra itinerante. É a pergunta que a gente mais ouve. Talvez sim, acho que se a gente conseguir pôr recursos para isso, isso tudo custa por dinheiro. Né? Fazer um livro desse custa dinheiro, imprimir esse livro, distribuir esse livro. Então, o que a gente faz no Instituto depende de recurso, apoio material, financeiro. Mas é até bastante interessante a sua pergunta e propícia. A gente está, nesse momento, conversando com a Secretaria de Cultura. A gente formatou esse projeto para se beneficiar do PROAC, né, que é o incentivo do ICMS. A gente está só esperando a aprovação da Secretaria de Cultura. A gente já tem patrocinadores interessados em trazer mais recursos para esse projeto. Assim que sair a aprovação do PROAC, que deve acontecer nos próximos dias ou semanas, a gente vai poder dar os próximos passos. Tem mais um livro previsto para esse ano. A exposição de cartazes vai virar um livro de cartazes. Ela vai virar um livro como esse. Aqueles cartazes que foram 96 que estão expostos lá na Cinemateca, vão virar 300 num livro com esse por formato, que também vai recuperar 96 por 300, porque só deu para expor os 96 de um acervo muito maior. Um acervo que batem 1.500 cartazes. De que é o acervo? Esse acervo está principalmente no CEDEM da Unesp, Centro de Documentação e Memória da Unesp. O de Arroio tem alguma participação? Tem. Esse acervo, parte dele foi retirado do Brasil durante a ditadura, numa ação de resistência, uma ação que memória é resistência, tá certo? Era naquele momento, aqui também, né? E foi levado para a Europa, acolhido pela Fundação Feltrinelli em Milão, e em 94 esse acervo volta para o Brasil, e hoje está disponível para pesquisa. Quem quiser pesquisar esse acervo, vai ao Unesp, na Praça da Sé. Mais do que isso, além dos cartazes dessas capas, o projeto prevê a digitalização na íntegra dos jornais. Então, nós digitalizamos 40 títulos aproximadamente no ano passado. 50 mil páginas 50 mil páginas de jornais estão digitalizadas para pesquisadores e estudantes que quiserem conhecer esse material. A gente tem a íntegra desses jornais digitalizados. Está previsto mais 50 mil páginas esse ano. A gente também está na dependência dessa aprovação do PROAC. E a outra coisa que a gente está fazendo esse ano, nós estamos realizando 10 documentários para televisão, que vai passar na TV Cultura e na TV Brasil, sobre esse tema do resistir é preciso, resgatando a história da imprensa. E no ano que vem, nós vamos levar esse tema para o Centro Cultural Banco do Brasil. Então, vai rodar 4 capitais, Brasília, Rio, São Paulo e Belo Horizonte. A exposição abre em julho em Brasília, abre em São Paulo, no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro da cidade, em outubro, onde nós vamos estar tendo... Isso é muito... O projeto é lindo, porque o eixo do evento cultural, sem dúvida nenhuma, é a exposição onde a gente resgata a história de 64 a 79 através do olhar da história dos jornalistas. Mas a gente vai ter espetáculos de dança, cinema, debate, teatro, sobre o tema da resistência de 64 a 79, acontecendo dentro do espaço do Centro Cultural Banco do Brasil. Esse é um projeto que já está assinado, já está em execução na realidade, a gente já está trabalhando nele. O Vladimir, o Del Roio fazem parte do grupo que está ajudando a montar isso. A curadoria é do Fábio Magalhães, que foi secretário de Cultura de São Paulo, curador do MASP. Então tem bastante coisa já acontecendo, né? Vários projetos já acontecendo sobre esse tema que é muito vasto. E que, de novo, como eu falei ali há pouco tempo, são maneiras diferentes de a gente contar, a gente trazer o tema da nossa história, da memória, né? Exposição, dança, música, livros, são várias coisas, são projetos que chegam ao Instituto e a gente ajuda a articular e traz as melhores pessoas no ramo para
executar. Muito bom, né? A verdade começa a ser contada, começa a aparecer. Memória como legado, né? Legado histórico e ferramenta de construção da história, né? Dentro desse processo, inclusive de maturidade da sociedade para esse tema, hoje mesmo, num outro programa que nós participamos, a gente estava falando de um outro evento que vai acontecer esse ano, no dia 11 de outubro, se eu não me engano. Ainda durante o governo da ditadura, a Assembleia, a Câmara dos Vereadores tentou dar o nome ao meu pai a uma ou duas ruas e não deixaram, né? O prefeito, na época, vetou. Existe uma praça que fica atrás da Câmara dos Vereadores lá na cidade, que chama Praça Divina Providência. E ela está sendo rebatizada para a Praça Vladimir Herzog. Nessa praça vão ser feitas algumas instalações do Elifas Andreato. Vai ser reproduzido um grande quadro que ele fez, que o título é 25 de outubro, mas é um quadro inspirado no Guernica de Pablo Picasso, mas retratando a morte do meu pai. Vai ser reproduzido o troféu do prêmio Vladimir Herzog. Essa praça foi toda reurbanizada. Isso em São Paulo? Isso em São Paulo, atrás da Câmara dos Vereadores, ali perto do viaduto Jacareí. Na realidade, essa praça ela dá ali para aquela região da 9 de Julho, ou Terminal Bandeira. Sim, sim. Né? E também está um projeto belíssimo. Isso está previsto acontecer dia 11 de outubro. Eu acho que é importante a gente... Uma discussão também interessante, né? Colocar o nome desses heróis, não só Vladimir Herzog, mas Manuel Feofilho, Rubens Paiva. A gente fica dando o nome de umas pessoas. Quem são as pessoas importantes da nossa história? Quem são as pessoas que ajudaram a mudar, a dar o rumo na história do país? Eu acho que a gente deveria se preocupar em tornar mais público esses nomes e honrar espaços públicos com o nome dessas pessoas, mais do que grandes empresários que deram dinheiro para a cidade. Até porque é obrigação deles, com certeza. Ou para repressão, né? Enfim. Então, esse é um processo que está começando, mas o Brasil também não tem tradição de honrar seus heróis. Né? Por que não ter nome de grandes espaços públicos com essas pessoas que ajudaram, né? Que se sacrificaram, que saíram da zona de conforto, se arriscaram e algumas estão com a gente até outras ficaram pelo caminho, mas acho que elas deveriam ser lembradas. Sabe que, simbolicamente, as duas comissões, na verdade, de São Paulo, uma, a comissão estadual que o Adriano Diogo preside, é para Rubens Paiva, e a municipal Vladimir Herzog. Ou seja, esse processo é assim, sabe, devagar, sabe, isso vai se fixando no imaginário, né, do povo. Agora, a família de vocês teve algumas vitórias na justiça. Algum tipo de reconhecimento, até foi uma das poucas famílias que conseguiu. Eu acredito que o maior trabalho dessa Comissão da Verdade Nacional é identificar quem foram as pessoas que, direta ou indiretamente, atingiram Vladimir Herzog, Rubens Paiva, Manuel Feofilho, Vanucci, Davi Capistrano e outros. Embora elas não está previsto necessariamente a punição, a judicialização. Você acredita que existem condições hoje no país para que a gente identifique essas pessoas, essas instituições? E por que você vê um momento tão favorável em tanta convergência de opinião? Qual é a sua visão sobre isso? Bom, primeiro, duas coisas. Eu acho que a comissão vem para contar essa história, e essa história não é só quem foram os personagens que cometeram as violências. Existem vários familiares que ainda não sabem qual é o paradeiro dos seus entes queridos. E tem uma preocupação da Comissão da Verdade em permitir que essas famílias enterrem seus mortos, né, dignamente, saibam onde estão os corpos, as ossadas, essa coisa toda. Isso é muito importante, a gente não pode esquecer disso, acho que tem sido pouco falado.
Por que... Bom, eu acho que é um processo de evolução, é um processo de negociação. O Brasil não foi um país de rupturas. Talvez a última ruptura que teve foi o golpe de 64. Por isso que talvez não tenha dado certo, graças a Deus, né? O processo de democratização foi um processo de conquistas. E a gente chegar à Comissão da Verdade foi um processo de conquistas, foi um processo de negociação. Você sai de uma lei da anistia deturpada, e na hora que você cria o tema da Comissão da Verdade, ainda mais você se inspirando nas outras experiências da América Latina, houve um questionamento se isso não era um movimento de revanche, um revanchismo, uma questão de vingança. Então teve um trabalho, uma articulação muito grande do então ministro Paulo Vanuc, inclusive, que foi trabalhando, foi costurando as alianças para permitir. Nós tivemos a assinatura da lei que instaurou a Comissão da Verdade e todos os comandantes das Forças Armadas estavam presentes. Então foi um ato de Estado e respeitado pelos diferentes integrantes do Estado. Eu acho isso daí muito importante, muito interessante e realmente fundamenta muito. Então não é... A Comissão da Verdade hoje ela é um processo que está tão maduro, tão bem constituído, que quando ele chegar e falar assim, isso aconteceu, foi isso que aconteceu, isso não é opinião de um lado ideológico, isso não é opinião de um partido, isso não tem ideologia, não tem partido, tem fatos, tem história, né? Tem uma história nua e crua que está sendo contada. Mas para isso ela teve que passar por esse processo de negociação, de entendimento, de diálogo. A Comissão da Verdade, ela está aquém do desejo de muitas pessoas, principalmente dos familiares, né? Os familiares querem a justiça, querem uma coisa querem justiça, né? Parece uma palavra, deveria ser o feijão com arroz, né? E ela não vai fazer justiça, a Comissão da Verdade, ela vai contar a história. Se for parar para pensar, ela tem um problema grande, mas tudo bem, a gente teve que dar esse passo até aqui. Eu, particularmente, pessoa física, Ivo, eu acho que a justiça vai vir da sociedade, é a condenação moral. E isso, para mim, me satisfaz. Existem outras instâncias que o processo pode continuar num segundo momento, que vai a nível de tribunais internacionais, né? Os crimes de tortura cometidos pelo Estado são considerados na comunidade internacional como crimes contra a humanidade. Crimes contra a humanidade não prescrevem. O caso do meu pai, é que, pela exposição que tem, é que realmente ele avançou mais do que talvez outros casos. Tanto é verdade que o Brasil foi notificado pela Organização dos Estados Americanos, que pede uma posição sobre, e aí, o que o Brasil vai fazer? Porque é um processo que deve ser investigado pelo entendimento das organizações dos Estados americanos. E se o Brasil não investigar, ele pode ser condenado pela Organização dos Estados Americanos a partir de um tratado internacional que o Brasil é signatário, que o Brasil optou por assinar. E isso vai abrir caminho para que outros processos de outras pessoas que sofreram as violências durante a repressão, que sigam esse processo. Então, outras coisas pode haver outros desdobramentos. A Comissão da Verdade é um passo num longo processo. Como o Ivo disse no começo, o que vale mesmo é a mobilização da sociedade em torno desse tema. Isso aconteceu, por exemplo, na Argentina. O processo da Comissão da Verdade na Argentina começou pequeno, e começou com aquelas leis do tempo do Menem, né? Obediência de vida, ponto final, indulto. Isso o povo se organizou, enfrentou e derrubou. E hoje o Povidela, por exemplo, está preso, prisão perpétua. Está povelinho numa prisão especial, com ar-condicionado, televisão, mas está lá preso. Assim, quando a sentença que colocou em prisão perpétua os membros da junta ela saiu em rede nacional de rádio e televisão na Argentina. Isso tem um efeito educativo importantíssimo. Ali a gente vai ter certeza de que isso não volta. Entende? Então, eu acho que essa mobilização, mais a
atividade dos procuradores, dos jovens promotores que estão mobilizados e entrando com ações por denúncia. O juiz derruba isso, mas ele entra com recurso e faz outro recurso. Daqui a pouco, sabe, vai se encontrar uma brecha legal para que a gente avance da informação para responsabilização, para esse tripé, né, de justiça, memória e verdade, né, fique completo, senão ele vai estar capenga. Então é por aí, acho que. E aí o papel da Comissão da Verdade Rubens Faia desta casa é importantíssimo, da Câmara dos Vereadores também, da Nacional mais ainda. Né? Eu acho que reverte, né, o que foi a nossa transição lenta, gradual e segura concebida no gabinete do Geisel com o Golbery, que levou a uma anistia, essa anistia bilateral, capenga também, né, negociada pelo alto, votada por um congresso, isso ninguém lembra, que a anistia foi votada por um congresso biônico. Não é que foi amplamente votada, não era um congresso eleito democraticamente, como o nosso congresso é eleito hoje. Ali não, era um congresso biônico. Ela nasceu podre, assim, essa lei da anistia. A gente tem que cumprir um papel? Cumpriu. Agora, daí dizer que isso possibilita investigar os dois lados, não existem dois lados. Existem os lados dos agentes do Estado que cometeram violências e violaram direitos humanos, tá certo? E, de outro lado, resistentes que tinham direito à resistência, que cumpriram pena, que foram torturados, foram mortos, foram desaparecidos, foram exilados. Então não dá para comparar, você entende? Um combatente, um resistente, né, civil a um coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra que comandava o Bercose aqui na Rua Tutóia, próximo daqui desse estúdio onde a gente está conversando. Muito bem. Então nós vamos indo para o encerramento do nosso programa. Essa semana estamos falando de Vladimir Herzog, da Comissão da Verdade. 75 anos do seu nascimento, 37 anos de sua morte. Aqueles que acreditavam que Vladimir Herzog teria morrido, ele não morreu. Ele está mais presente do que nunca na mente do povo brasileiro, resistindo seus familiares, seus amigos. O endereço do Instituto é Instituto Vladimir Herzog. Qualquer pessoa pode acessar toda essa programação e hoje, especialmente, seu filho aqui presente, Ivo Herzog, e um grande amigo da família, Vladimir Saqueta. Muito obrigado.